Glória a Deus, graça e paz do Senhor Jesus. Deuteronômio capítulo 11. Amem o Senhor, o Deus de vocês, e sempre guardem os seus preceitos, seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. Considerem hoje, e não me dirijo aos filhos de vocês, que não conheceram nem viram a disciplina do Senhor, seu Deus. Sim, considerem a grandeza do Senhor, a sua mão poderosa e o seu braço estendido. Considerem também os sinais e as obras que ele fez no meio do Egito, contra Faraó, rei do Egito, e contra toda a sua terra. Também o que ele fez com o exército do Egito, com os seus cavalos, os seus carros de guerra, fazendo passar sobre eles as águas do Mar Vermelho, quando estavam perseguindo vocês, e como o Senhor os destruiu até o dia de hoje. Considerem o que ele fez no deserto, até que vocês chegassem a este lugar. E ainda o que ele fez com Datã e Abirão, filho de Eliabe, filho de Ruben, como a terra abriu a boca e os engoliu, junto com as famílias deles, as tendas e tudo o que os seguia, no meio de todo Israel. Porque vocês viram com os seus próprios olhos todas as grandes obras que o Senhor fez. Portanto, guardem todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vocês sejam fortes. Entrem e tomem posse da terra para onde estão indo, para que se prolonguem os seus dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês e à descendência deles, terra que mana leite e mel. Porque a terra da qual vocês tomarão posse não é como a terra do Egito, de onde vocês saíram, em que semeavam as suas sementes e depois tinham de regar com o pé, como se a plantação fosse uma horta. Mas a terra da qual vocês tomarão posse é terra de montes e de vales, que bebe a água da chuva dos céus. É terra da qual o Senhor, seu Deus, cuida. Os olhos do Senhor, Deus de vocês, estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Se vocês de fato obedecerem aos meus mandamentos que hoje lhes ordeno, de amar o Senhor seu Deus e de servir de todo o coração e de toda a alma, então no devido tempo darei as chuvas que a terra de vocês precisa, tanto as primeiras como as últimas, para que vocês recolham o seu cereal, o vinho e o azeite. Nos campos darei pasto ao gado, e vocês comerão e se fartarão. Tenham cuidado para que não aconteça que o coração de vocês se engane, e vocês se desviem, sirvam outros deuses e se prostrem diante deles. Se isso acontecer, a ira do Senhor se acenderá contra vocês. Ele fechará o céu para que não chova, a terra não dará sua colheita, e em pouco tempo vocês serão eliminados da boa terra que o Senhor lhes dá. Ponham estas minhas palavras no seu coração e na sua alma. Amarrem-nas como sinal na mão, para que sejam por frontal entre os olhos. Ensinem essas palavras aos seus filhos, falando delas quando estiverem sentados em casa, andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Devem escrevê-las nos umbrais de sua casa e nas suas portas, para que se multipliquem os seus dias e os dias de seus filhos na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, e para que esses dias sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. Porque se vocês de fato guardarem todos estes mandamentos que lhes ordeno, amando o Senhor, o Deus de vocês, andando em todos os seus caminhos e sendo fiéis a Ele, o Senhor expulsará todas as nações e vocês tomarão posse de nações maiores e mais poderosas do que vocês. Todo lugar onde puserem a planta do pé, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental, será de vocês. Ninguém poderá resistir a vocês. O Senhor, seu Deus, espalhará o terror e o temor de vocês por toda a terra que vocês pisarem, como Ele já lhes prometeu. Eis que hoje eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção
se cumprirem os mandamentos do Senhor seu Deus, que hoje eu lhes ordeno. A maldição, se não cumprirem os mandamentos do Senhor seu Deus, mas se desviarem do caminho que hoje eu lhes ordeno, para seguirem outros deuses que vocês não conheciam. Quando o Senhor, o Deus de vocês, os tiver levado para a terra, da qual tomarão posse, vocês pronunciarão a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Esses montes estão do outro lado do Jordão, na direção do pôr do sol, na terra dos cananeus, que habitam na Arabá, em frente a Gilgal, junto aos carvalhais de Moré. Porque vocês vão atravessar o Jordão para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, seu Deus, está dando a vocês. Vocês tomarão posse da terra e vão morar nela. Portanto, tenham o cuidado de cumprir todos os estatutos e juízos que eu hoje lhes prescrevo. Amém. Amar e obedecer ao Senhor. O capítulo 11, a gente percebe, é uma continuidade do que o Senhor está falando através de Moisés. E, mais uma vez, a ênfase está em amar e obedecer ao Senhor. Sempre precisamos nos lembrar disso. Por trás de todas as palavras, mandamentos, estatutos, juízos, o chamado principal do Senhor é para um relacionamento onde a gente o ame, onde a gente tenha prazer em obedecê-lo, em fazer a sua vontade. O chamado de Deus é para que sejamos filhos, e aí também um povo que ame o Senhor de todo o seu coração. O Senhor não estava meramente dando leis, normas, regras, para que o povo se ajustasse, andasse nelas, como se Deus quisesse que a gente fosse pessoas que o seguissem de maneira involuntária, fria. Deus, Ele nos chamou, amado, acima de tudo, para um coração que se relaciona com o amor dEle, com a presença dEle, com a paternidade dEle. Precisamos observar isso em todos os mandamentos. Então, o versículo 1 de Deuteronômio 11, ele começa mais uma vez dando uma ordem: amem o Senhor. E ele mostra o Senhor aí, a palavra, né, Adonai, o Senhor Todo-Poderoso, mas ele enfatiza o Deus de vocês, um Deus pessoal. E ele diz: e sempre guardem os seus preceitos, estatutos, juízos e mandamentos. O amor nos levará sempre a uma vida de obediência, e uma obediência que vai se tornando cada dia mais prazerosa. A Bíblia diz que os mandamentos do Senhor não são penosos. É muito preocupante quando obedecer a Deus se torna algo difícil para nós, quando se torna um peso, um fardo. Há momentos que a obediência vai exigir sim um esforço, há momentos que a obediência vai exigir uma disciplina. A Bíblia até, o Senhor Jesus disse: se alguém te obrigar a andar 1 milha, vá com ele 2. O Senhor Jesus não está dizendo que você vai caminhar com essa pessoa feliz, de maneira voluntária. Ele está dizendo: alguém te obrigou. Você vai caminhar exercendo a paciência, o domínio próprio. Mas o Senhor está mostrando nesse texto que por trás de toda a obediência nossa deve ter um coração que o ame. E aqui no capítulo 11, irmãos, o Senhor nos dá razões para o amarmos, razões para o obedecermos. Ele explica o porquê devemos amá-lo. No Novo Testamento, a clareza que o apóstolo João coloca em sua primeira carta, em 1 João, diz: nós devemos amar o Senhor porque Ele nos amou primeiro. Ele diz lá que, na verdade, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Mas aqui no capítulo 11, o Senhor nos dá 5 razões bem claras por que devemos amar o Senhor. Primeiro, pela grandeza única, exclusiva de Yahvé. Ele é o Deus único, todo-poderoso, glorioso. O versículo 2 em diante explica, irmãos. Observe com a sua Bíblia, versículo 2, ele diz: considerem hoje. E ele ainda diz: eu não estou falando com os filhos de vocês neste momento, eu estou falando com vocês que viram os sinais. No versículo de número
2, ele diz: considere a grandeza do Senhor, sua mão poderosa, o seu braço estendido, e considere também os sinais e as obras que ele fez. Então, irmãos, o que o Senhor está aqui nos falando é: considerem que eu sou o único Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor do universo, que criou todas as coisas. Então, por eu ser quem eu sou, me ame, me obedeça. Eu te criei, te formei, eu sei a melhor maneira para você viver. Então, me conheça, me ame e me obedeça. Eu sou o Senhor. Ele não é uma religião, ele não é um Deus minúsculo, ele não é mais um entre muitos, ele é o único Senhor, glorioso, grande, poderoso. A grandeza de Deus não deveria nos afastar dele, mas nos aproximar, nos atrair. A glória do Senhor, irmãos, ela deve nos tornar cada dia mais apaixonados por Ele, amar a glória de Deus. Essa é a essência da adoração, é amar quem Deus é. Então, ame o Senhor. E qual é a razão? Considere a sua grandeza. Todo o universo está em suas mãos. Nós olhamos para os mares, nós ficamos admirados. Algumas pessoas gostam de ir à beira da praia para admirar a grandeza, a força das ondas. A Bíblia diz que o Senhor pega todas as águas do planeta na palma das suas mãos. Então o Senhor chama todas as estrelas pelo nome. Nós não conseguimos nem contabilizar, olhar, e Deus conhece. Por Ele ser glorioso, então não ame o mar, não ame as estrelas, ame o Deus Yahvé, o único, digno de ser adorado, glorioso. Contemple o Senhor. Às vezes nós não vamos explicar, na maioria das vezes. Eu ouvi de um pastor do Líbano, ele dizendo que aqui no mundo ocidental as pessoas se esforçam para tentar explicar a triunidade de Deus, um Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo, esse mistério da revelação do Senhor. Mas esse pastor disse que lá no Oriente eles se esforçam para contemplar essa grandeza, adorar e não explicar. Nós temos que adorá-lo, amá-lo, obedecê-lo em todos os seus preceitos, porque Ele é o único Deus. Em segundo lugar, a segunda razão para a gente adorar ao Senhor e amá-lo, por causa dos seus milagres que Ele faz em nossos desertos. Versículo 5: considere o que Ele fez no deserto até que vocês chegassem a este lugar. Se você for honesto e olhar para trás na sua vida, você vai perceber que você já passou muitos desertos. E sabe por que você chegou até aqui? Porque o Senhor te sustentou, te renovou, te encorajou, te fez superar, te perdoou, te amou. Considere isso, porque você vai amá-lo mais e vai querer obedecê-lo. Sabe, quando Deus faz sinais e prodígios, irmãos, nós devemos gravar isso, ter memoriais, porque às vezes nós, diante dos novos desertos, ficamos desanimados, e às vezes depois que Deus faz grandes livramentos na nossa vida, nós nos esquecemos de temê-lo e obedecê-lo. Às vezes nós fazemos votos com Deus até, quando estamos diante da dificuldade, e quando Deus dá a vitória, quantas pessoas esquecem os seus votos? É só lembrar de Faraó, quando Deus fazia sinais e milagres, o que ele fazia? Ele temia, mas era um temor passageiro. Faraó, ele ficava dizendo: não, ore por mim, Moisés, ore por mim, para que o Senhor tire essas rãs, para que o Senhor reverta essa maldição. E a Bíblia diz que quando o Senhor tirava aquele juízo, Faraó endurecia o coração novamente. Amado, nós temos que amar o Senhor todo o tempo, porque Ele já nos fez superar muitos desertos. E se agora você está no deserto, continue o adorando, porque Ele é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Terceiro lugar, terceira razão para amarmos e obedecermos o Senhor, nós devemos fazer isso para que nós sejamos fortalecidos e alcancemos as suas promessas. Olha que coisa, no versículo 8, o Senhor diz: portanto, guardem todos os mandamentos que eu ordeno, para que vocês sejam fortes. Entrem e tomem posse da terra para onde estão indo. Amado, obedecer a Deus gera fortalecimento espiritual. A Bíblia diz isso também em 1 João.
ele escrevendo, ele diz: jovens, eu vos escrevo porque vocês são fortes, porque a palavra de Deus tem permanecido em vocês. Na Bíblia, irmãos, o que nós aprendemos com o Senhor é que obediência e consagração é igual a força espiritual, força emocional, inclusive forças, às vezes, no próprio organismo, força física, vem de uma vida de obediência a Deus, obediência ao Senhor em todos os preceitos, porque se obedecemos a palavra, vamos até cuidar melhor da nossa saúde, com respeito à alimentação, com respeito a se exercitar, com respeito a dormir bem e ser prudente em administrar o nosso tempo, e o Senhor, amado, Ele nos vê de maneira integral, espírito, alma e corpo. O Senhor está dizendo então: guardem os meus mandamentos para o bem de vocês mesmos. Amado, obedecer a Deus é uma atitude de amor por Ele e de sabedoria, porque nós estamos nos fortalecendo, para alcançar as promessas, porque o versículo 8 diz: para que vocês entrem, tomem posse da terra onde estão indo, para que prolongue os seus dias na terra. A obediência ao Senhor, se a honra ao pai e à mãe é mandamento com promessa de longevidade, de uma vida longa, no sentido de uma vida saudável, uma vida plena, uma vida onde nós temos essa plenitude de Deus, imagina a honra ao Senhor, ao Pai. Ele vai nos dar uma vida de satisfação nele, de paz nele, mesmo diante de adversidades e batalhas. Por isso ele diz: vocês vão entrar nessa terra. Quando a gente ama e obedece, amados, nós vamos conquistar a terra, nós vamos ser fortalecidos pelo Senhor. Em quarto lugar, o Senhor também nos diz que nós devemos obedecer, andar com Deus, amar o Senhor, para que o favor de Deus esteja sobre nós. Versículo 13: se vocês de fato obedecerem aos meus mandamentos, versículo 13, de amar o Senhor seu Deus, de o servir de todo o coração e toda a alma, então no devido tempo eu darei as chuvas que a terra de vocês precisa. Que coisa maravilhosa! O texto vai nos mostrar que no Egito havia um esforço maior para se ter resultado, mas no caminho da promessa de Deus, o resultado vem como fruto da graça de Deus, da chuva de Deus, do favor de Deus. Então o Senhor está dizendo: me obedeçam, andem na minha presença, me amem de todo o coração, me sirvam, que eu vou enviar a chuva que a terra precisa. O favor de Deus, a primeira e a última chuva. E é interessante que ele fala aqui de uma bênção no ano inteiro. Ele diz: desde o início até o final do ano, vocês terão a bênção. E até hoje, amado, a terra de Israel, ela é uma terra muito seca. E quando chove, a alegria que eles têm é algo muito especial. E nós sabemos de regiões no mundo onde a chuva é tão escassa. A chuva é uma bênção de Deus. E no Novo Testamento, o Senhor Jesus diz que Ele faz chover sobre justos e injustos. Ou seja, há pessoas que não temem a Deus, que não reconhecem a Deus, e existe um favor de Deus que Ele é sobre todos. O que na teologia é chamado de graça comum. E por que Deus faz isso? Faz isso para que as pessoas o reconheçam. Faz isso porque Deus é bom, porque Deus é amor. Mas existe, amado, uma graça que é especial, que é uma chuva além da chuva visível e física. Deus derrama o favor dele no coração daqueles que o amam, daqueles que andam na sua palavra e na sua presença. Há um favor de Deus que estará sobre nós, não para que a gente alcance tudo que a gente quer, ou que as coisas aconteçam como a gente gostaria, mas um favor de ter a presença de Deus na nossa caminhada. Em qualquer momento percebermos a sua presença, os seus propósitos, a sua vontade, a sua paz, nos relacionando com Ele, porque o favor de Deus estará sobre nós. Versículo 13 ao 17, Moisés vai descrevendo aí as razões por que amar o Senhor, mostrando que o favor dele estará sobre nós. Versículo 16, tenham cuidado de que não aconteça que o coração de vocês se engane, e vocês se desviem servindo a outros deuses,
Irmãos, o que faz as pessoas caírem em idolatrias, no plural, não só a idolatria de imagens de escultura, que Deus tanto abomina e deixa isso claro na sua palavra, como a idolatria no seu coração, na nossa mente, idolatria de desejos, de prazeres, dos super desejos, que no Novo Testamento se chama obra da carne. Por trás de toda a obra da carne há uma idolatria. O que nos faz cair em qualquer tipo de idolatria é o coração enganoso. E o Senhor está dizendo: cuidado para que o coração de vocês não se prostre diante de outros deuses, porque se isso acontecer, irmãos, a ira de Deus vem e Ele vai fechar o céu para que não chova. E nós vamos falar um pouco melhor sobre isso mais para frente, o princípio da bênção e da maldição. E em último lugar, em quinto e último lugar, a razão para que nós possamos amar e obedecer a Deus, nós devemos fazer isso para que a gente vença os inimigos que nós enfrentaremos em nossa vida, em nosso caminho. Versículo 18, o Senhor nos dá uma chave espiritual: ponham estas minhas palavras no seu coração e na sua alma. A palavra de Deus não pode ser apenas um livro que lemos quando estamos numa reunião ou escutamos alguém pregar e ministrar, que também tem a sua importância, mas nós devemos nos encher dela. Pôr no coração e na alma é a gente meditar, ler, amarrar como sinal na mão, para que seja como um frontal entre os olhos, estar sempre diante dela, ensinar aos nossos filhos. E aí nos mostra 4 momentos do dia que nós devemos estar falando com os nossos filhos sobre a palavra: quando você estiver sentado em casa, andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Não é algo mecânico, mas é algo que deve fluir naturalmente nas nossas conversas. O centro das nossas conversas deve ser a palavra de Deus, a vontade de Deus, os planos de Deus. Como é triste hoje que as casas estão cada dia mais centralizadas na internet, nas notícias, cada um na sua individualidade. O individualismo das famílias tem roubado essa plenitude de Deus na casa. Como é importante sentarmos à mesa para conversar sobre a palavra de Deus, e não sobre apenas curiosidades ou dificuldades teológicas, debates às vezes desnecessários, ou até polêmicas que às vezes se levantam aí na mídia teológicas. Não, amado, nós devemos falar do que o Senhor tem nos ensinado, do que o Senhor já fez na nossa vida e das palavras que nós temos nos alimentado do Senhor. Por isso o versículo 18 começa dizendo: encha o seu coração e fale, porque a boca vai falar do que o coração está cheio. Fale do que Deus está falando com você, compartilhe isso, ore com a sua família, levante um altar no lar. Para quê, irmãos? Essa vida centralizada na palavra vai nos dar vitória sobre os inimigos espirituais que nós enfrentamos todos os dias. Versículo 22, vai ficando claro isso, dizendo: se vocês guardarem de fato todos esses mandamentos, amando o Senhor, olha que coisa maravilhosa, o Deus de vocês, e andando nos seus caminhos, o Senhor expulsará todas essas nações, e vocês tomarão posse de nações maiores e mais poderosas do que vocês. O versículo ainda 25 diz que ninguém vai nos resistir. O Senhor vai espalhar o terror e o temor de vocês por toda a terra que vocês pisarem. Sabe, irmãos, o que o Senhor está dizendo é: a vitória contra o inimigo, ou os inimigos espirituais, vem com uma vida cheia da palavra, de obediência à palavra, de amor por Deus. O próprio Senhor vai derrotar os inimigos espirituais. Quantas pessoas ficam apavoradas, dizendo: eu percebo demônios em minha casa, no meu trabalho, eu percebo demônios me atacando. Amado, a chave para vencer Satanás e os demônios é uma vida centralizada no amor e na obediência à palavra. O nosso esforço deve ser de se relacionar com a palavra, e o Senhor vai expulsar os inimigos, o Senhor vai derrotar os inimigos, Ele mesmo vai nos dar vitória. A bênção dele estará sobre nós, que está aí no versículo 25, ou melhor, 26 em diante, entre bênção e maldição. E nós falaremos disso em outro momento, porque em Deuteronômio isso vai ser muito clareado para nós.
o Senhor vai nos mostrar que existe bênção e maldição. E a bênção sempre está ligada à obediência, a maldição à desobediência. A vitória contra o inimigo, amado, vem de um relacionamento com a palavra, de obediência à palavra. Os demônios geralmente são efeitos colaterais de uma vida de desobediência. Nós teremos guerra espiritual, batalha espiritual, mesmo obedecendo o Senhor. Mas nós enfrentaremos a batalha espiritual na força do Senhor, com o discernimento, com as armas espirituais. E o Senhor mesmo vai nos dando a vitória. Nós vamos resistir ao diabo e o diabo vai fugir de nós. O princípio do relacionamento com Deus é que traz a vitória na batalha espiritual. Muitas pessoas na Bíblia tiveram visões de anjos e demônios, de guerra espiritual, batalha. E Deus permitiu estar registrado para que a gente saiba que existe uma realidade espiritual. Não para que a gente a compreenda, não para que a gente fique buscando até mesmo experiência para ver se realmente isso é verdade. Deus permitiu isso registrado para nos mostrar que existe, mas a ênfase do Senhor sempre será, como em Josué capítulo 1, ande na minha palavra, obedeça a minha palavra, e os seus inimigos vão cair, um por um, para a glória de Deus. Vamos orar, Pai. Muito obrigado, que a Tua palavra viva e poderosa penetre no nosso coração. Nós queremos estar com o nosso coração e a nossa alma cheios da Tua palavra, para que possamos Te amar, Te obedecer e experimentar, Deus, essas consequências da obediência, Pai. Muito obrigado, Pai, pela Tua graça de nos ensinar a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor.